Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista. Muito bem-vindo ao seu programa semanal de ótimas notícias, o Imob TV, o programa da TV Sim, canal 16.1 para todo o Espírito Santo. Hoje eu recebo um convidado muito especial, Adriano Guimarães, ele que é representante da Dale Carnegie aqui no Espírito Santo, e a gente vai falar sobre treinamento de equipe de vendas e de administrativo e de liderança, não é isso, Adriano? Seja muito bem-vindo. Ô, Roberto, é um prazer estar aqui com você, né? Já te conheci aí de fora e é sempre um prazer estar rodeado de pessoas como você, que só agrega na vida da gente. Maravilha. Sou um telespectador seu, obrigado. que tem uma audiência muito forte, e quero te parabenizar pelo programa, né? Que com um curto período de tempo já tem impactado tantas pessoas aí, trazido tanto conhecimento para as pessoas. Obrigado, obrigado. Não é fácil fazer um programa como esse, Adriano, é muita dedicação. A gente que é do mercado, né? Nós temos outras atividades, e gravar um programa semanal com conteúdo, né? Trazendo as pessoas, é difícil trazer vocês aqui, os convidados aqui, porque a gente sabe da rotina de vocês, mas obrigado por você dedicar parte do seu tempo para vir aqui contribuir com o nosso telespectador aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Adriano, você representa uma grande instituição, uma instituição mundial aqui no Espírito Santo, que é a Dale Carnegie. Me perdoa se eu pronunciar errado, mas que ela ficou muito conhecida, é uma empresa centenária, americana centenária, e ficou muito conhecida, né, com a publicação do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Antes da gente falar da Dale, eu queria que você falasse como você, Adriano, iniciou nesse setor, nesse segmento de treinamento de pessoas. Ô, Roberto, essa é uma excelente pergunta, porque eu volto assim a viver um tempo muito saudosista na minha vida. Quando eu era adolescente, eu tinha uns 16 para 17 anos, eu fui participar de uma palestra. E naquele tempo eu não sabia o que era uma palestra. Eu vim da roça e tal, e eu trabalhava, era balconista e fui convidado. Cheguei lá, rapaz, eu encontrei assim um clima tão bom, um alto astral, aquela coisa, e o cara falando. Naquele momento me deu um insight dentro da minha cabeça, que foi mais ou menos assim, ó, eu faço o que esse cara faz. Eu não sei de onde eu tirei isso, aquilo brotou. Eu faço o que esse cara faz. E aí, rapaz, tinha toda uma, assim, tá, mas o que eu preciso fazer para eu estar lá fazendo, né? E foi onde eu voltei, retomei os estudos, fui fazer administração, estudei um monte. E aí comecei a fazer palestras de vendas, de motivação. Eu lembro que meu último ano de faculdade, rapaz, eu guardei R$500 todo mês, era muito sofrido para eu comprar um notebook. Porque naquela época, quem era um palestrante tinha um notebook, chegasse assim diante das pessoas... Era o estereótipo, né, do palestrante. Você abriu o notebook, o cara é bom. Era isso que... Então eu lembro que eu guardei dinheiro o ano inteiro para quando eu terminar a faculdade. Aí comecei com palestras de motivação, de vendas, né? Até que a Dale cruzou no meu caminho. E como é que foi essa história da Dale? Porque foi passando o tempo, Roberto, eu fui percebendo que a palestra de motivação ela tinha o seu valor, mas o que acontecia comigo? Eu ia para uma cidade, eu promovia o evento, colocava lá 180, 200, 300 pessoas dentro de um salão, eu mesmo promovia. É até interessante que quando eu comecei, eu fazia os panfletos, cara, eu dava o cheque pré-datado na gráfica, para pegar uns Era uma aposta, né? Para pegar os panfletos. Aí eu ia para uma cidade, de madrugada ninguém podia ver o palestrante, eu colocava debaixo da porta das empresas. E no outro dia eu passava vendendo treinamento, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, eu vi um panfleto. Aí eu falo, deve ter sido a minha equipe de marketing que passou. Mal sabe que eu passei a madrugada inteira, assim, panfletando, né? E sim, foi bacana, foi uma experiência bem legal. Só que, com o amadurecimento, eu fui percebendo que eu já não estava agregando mais valores para as pessoas. Era simplesmente uma palestra, era legal, tá?
era legal, mas eu não Mas criava... como todo negócio, precisava evoluir, né? Cara, precisava evoluir. E comecei a perceber, era muito novo ainda, eu comecei a perceber que sempre eu tinha o mesmo trabalho. Uhum. Então eu ia para uma cidade, eu gastava um monte de energia, e se eu voltasse lá o ano seguinte, eu tinha o mesmo trabalho. Até que a Deio cruzou O seu caminho, no né? meu caminho. Eu tenho uma prima, eu sou muito grato a ela, se ela estiver assistindo, né? A Patrícia Mariano, diretora de uma das maiores empresas da América Latina de distribuição de lubrificante. Uhum. Então, assim, uma pessoa que eu respeito muito a opinião. E um dia ela me ligou, falou, preciso conversar com você, vem aqui em casa almoçar. E eu falei, comigo, né? Eu falei, vai me oferecer um emprego, alguma coisa de consultoria, alguma coisa nesse sentido. E chegou lá, para minha surpresa, ela falou assim, você já ouviu falar da Dale Carnegie? Uhum. Falei, olha, eu já conheço, eu já ouvi do livro e tal. Uhum. Ela falou, vai e faz. Eu falei, tá, mas me explica o que é isso. Ela falou, você não está entendendo. Uhum. Vai e faz. E aí eu fui fazer. No primeiro dia, quando a gente começa a colocar as ideias sobre perspectiva, cara, o ambiente ali, eu já sabia também, alguma coisa já falou, é aqui que é o teu lugar. E eu já coloquei ali como parte do planejamento, fazer parte da Dale Carnegie, né? E ali... Na verdade, você já nasceu com um dom para fazer isso, é uma para treinar pessoas. É uma vocação É uma sua. vocação, cara. É uma vocação. Que bacana. E como é que você chegou no Espírito Santo? Você que é paranaense, como é que você chegou no Espírito Santo e aqui em Linhares? Isso, rodei pelo Mato Grosso do Sul, né? Roraima, fui lá no extremo. Tem um dos treinamentos da Dale, que é o Apresentações de Alto Impacto. Uhum. Inclusive um cliente seu aqui e amigo nosso, o Brendo Bremenkamp, Da Casa do Serralheiro. da Casa do Serralheiro. Eu conheci ele numa das primeiras vezes que eu vim aqui. E eu era uma das poucas pessoas no Brasil que ministrava esse treinamento. Então eles chamavam para vir. E eu te confesso que quando eu desci no aeroporto, cara, eu não sei, a voz brotou de novo, falou, eu moraria aqui fácil. Mas aí se passaram 5 anos, a oportunidade surgiu da gente estar dando continuidade a um trabalho que vinha sendo feito aqui, e hoje a gente nós somos um dos responsáveis aqui pelo Estado. Adriano, você treinou já mais de 2.000 líderes nesse caminho que você passou aí. Né? São pessoas aí que comandam grandes empresas, grandes indústrias. Como que é treinar já um craque? Assim? Muitas vezes o cara que senta lá na sala de aula, ele já é um craque, ele já comanda lá 4, 5 mil pessoas, às vezes, ou uma empresa menor com 100 pessoas, 50 pessoas, mas ele já tem um modelo mental já muito bem estruturado. Sim. Como que é treinar pessoas com essa capacidade intelectual acima da média? Olha, esse é um grande desafio para nós. Inclusive, assim, eu até brinco que algum desses treinamentos que eu ia nos lugares, né? Por exemplo, em Campinas, em alguns lugares, eu falava para as pessoas assim, não me fala quem que vai estar na turma, não. Deixa eu só fazer meu trabalho. Para não tremer, né? Exatamente, né? Uma vez eu cheguei em Campinas lá, estava o sócio do Ricardo Amorim, que é um cara muito conhecido, palestrante, mais de 200 países, mais de 200 palestras por ano. Enfim, dentro disso, o que nos dá respaldo é o processo da Dale Carnegie. Não é o Adriano, né? Então a metodologia, Roberto, ela permite que o cara que já é craque, que ele já é muito bom, ele passe a ver os pontos cegos que ele não está enxergando. E não é o Adriano que ensina. Olha só a insanidade de eu ir no negócio seu e te dar um palpite. Não tem lógica. Você entende mais do teu negócio. Então, o nosso processo ajuda os craques aí a se verem no espelho e ver onde é que está errado. E por trás de todo grande líder tem um ser humano. Tem uma pessoa que tem medo, que tem frio na barriga. Só disfarça mais que os outros, cara. Que para tomar decisão, às vezes, né, ele às vezes passa por um processo assim mais
confuso dentro, né, da sua cabeça, né, de tomar uma decisão, o processo de feedback das pessoas, né? E eu sei que lá no treinamento de vocês trabalham muito isso, a autoconfiança, como dar feedback. Dentro disso que você está falando, Roberto, o ser humano é natural e tem uma tendência a fugir de inconvenientes. Então, nós não gostamos de lidar com inconvenientes. Nós não gostamos muitas vezes daqueles probleminhas. Então, a tendência é fugir ou protelar e jogar para baixo do tapete. O problema é que quando seja a pessoa que for, ela tenha os inconvenientes dela e ela coloca embaixo do tapete, ele não se dissolve sozinho. Então, todo inconveniente que não é resolvido e está debaixo do tapete, a tendência é virar uma tragédia. Então, o bom é que o ser humano ele tem um recurso interno, tanto para lidar com a inconveniência, quanto a lidar com a tragédia. Mas o custo é muito diferente. Então, o que nós ajudamos é as pessoas lidarem com os problemas que elas têm. É ir lá na caverna e matar o dragão lá dentro, não esperar ele vir para a aldeia. E tocar fogo em tudo. E toca fogo em tudo. O custo é muito diferente. Então, nós convidamos as pessoas no processo a tirar as coisas que estão escondidas na neblina. Né? Então, Adriano, a gente está falando aqui de pessoas, de relacionamento. Total relacionamento. Então, quando eu falo de pessoas, eu estou falando de todos os segmentos do mercado. O nosso programa ele é dedicado ao mercado imobiliário. Tem alguma coisa no treinamento que é focado no mercado imobiliário ou a metodologia vale para todos os segmentos do mercado? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, Roberto, porque é muito comum nós lidarmos com pessoas que vêm do ramo imobiliário, da construção, de incorporadoras, né? Então ele vale. Por exemplo, um vendedor uma vez me procurou desse ramo e ele queria um treinamento de vendas. E eu fui entender um pouco mais o que ele estava buscando. E nessa conversa, eu pude perceber o seguinte, ele não tem problema com o processo de vendas, ele não tem o problema de conhecer o produto, ele conhece o produto, ele sabe vender, mas na hora de jogar o pedido e falar assim, ó, assina... Ele não consegue fazer o fechamento. Ele não consegue fazer ele sai fora do eixo. E quando uma pessoa sai fora do eixo, ela deixa de ser natural. E nós não compramos quem não é natural. Não passa confiança. Então o pepino da pessoa não é saber vender. É algo que precisa ser destravado, Roberto. Entendi. Olha o que eu ouvi de uma juíza uma vez lá em Palmas, no Tocantins. Ela falou assim, de ontem para hoje nesse treinamento eu fiquei pensando onde eu me perdi. Uma juíza que, teoricamente, tem a vida toda resolvida, o salário está na conta. Ela falou, onde é que eu me perdi? Então, quando a pessoa se perde dela mesma, ela passa a viver uma vida que não é ela. E ela tem que fazer força para sustentar isso. E isso tem a ver com gente, tem a ver com o vendedor que vende o terreno, vende a casa, está no administrativo. E por mais que a pessoa esteja perdida, como essa juíza que você deu exemplo aqui, o nosso telespectador muitas vezes pode perguntar, mas está tarde demais. Não está não. Não, cara, não tá. Não está não, porque Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 60 e poucos anos. Né? Então, Adriano, eu vejo aqui também que você, está aqui na minha ficha, que você foi reconhecido pela Dale entre 4.000 trainers, assim que vocês chamam, no mundo. Você foi reconhecido um dos melhores trainers do mundo, né, no treinamento de falar em público, não é isso? Sim. Como é que foi essa experiência de ser reconhecido mundialmente? Olha, Roberto, eu acho o máximo essa experiência, pelo sentido assim, que eu vim da roça. Eu não sou um cara articulado. Eu não sou um cara articulado, porque às vezes tem a ideia que o treinador tem que ser aquele cara articulado, tem a ideia que aquele vendedor tem que ser um cara articulado. Quando eu fui conversar com um dos diretores da Deio, que eu fui entrar na Deio,
ele foi direto e reto e falou, o que te faz pensar que você pode entrar na DEIO? Eu falei, eu faço palestra, pá. Ele falou, aqui a gente não precisa de falador. Então, eu atribuo, acho que a simplicidade, a autenticidade. E a sua essência também, né, Adriano? Você nasceu para ser treinador de pessoas. Penso que sim. Né? E no seu caminho eu percebo, te conheço já há algum tempo, tive a oportunidade de fazer o treinamento com você e eu percebo que você é um cara iluminado, você nasceu para treinar pessoas e o seu caminho foi cruzado pela DEIO, que é uma grande empresa mundial com uma técnica infalível, né, que lançou o livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, que já tem 80 e tantos anos que o livro foi lançado, né, um dos livros mais vendidos no mundo. Adriano, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que no próximo bloco a gente vai mostrar como o Adriano treina os seus alunos. Não saia daí. Estamos de volta e hoje um programa muito especial. A gente está recebendo aqui no programa Adriano Guimarães, ele que é o representante da Dale Carnegie aqui no Espírito Santo. A Dale, para você ter ideia, Dale Carnegie foi o autor desse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que esse livro foi lançado há mais de 80 anos, e a Dale tem um treinamento, um centro de treinamentos no mundo todo, e aqui no Brasil e aqui no Espírito Santo nós temos, e o Adriano representa a Dale aqui no Espírito Santo. Esse livro é um dos mais vendidos do mundo, mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Adriano, como é representar uma empresa? Que responsabilidade é representar uma empresa como essa? Né? É a pergunta que eu me faço o tempo todo, né? Como é pesado para nós carregar um nome do Dale Carnegie, né? Porque, veja bem, quantas empresas você conhece, né? O telespectador conhece, que tem mais de 100 anos? Quantas empresas de serviço têm mais de 100 anos? E quantas empresas permanecem 60 anos após a morte do seu fundador sem perder a sua essência? Então, para mim, é um peso muito grande, por isso que nós passamos por certificações anualmente, recertificações. O nosso título, vamos dizer assim, ele não é vitalício, nós temos que provar. Renovar, né? Nós temos que provar que igual carteira de motorista. Igual carteira de motorista, né? Então, para provar que merecemos estar nessa instituição. Bacana. Agora, conta aí, nosso telespectador quer saber como funcionam os treinamentos, quais tipos de treinamentos a Dale apresenta aqui no Espírito Santo, né? Como que é o acesso a esse treinamento? Eu sei que não é um treinamento muito aberto, ele é muito restrito também, né? São turmas pequenas, né? Muito direcionado, com foco no resultado. Conta pra gente aí como funciona e quais tipos de treinamento a Dale oferece aqui no Espírito Santo. Tá. Realmente o nosso público é um público muito seleto, né? E ele tem que vir com uma certa preparação no sentido de aguentar escutar algumas verdades, né? Porque a verdade, ela nos liberta. Então, lá no treinamento, nós não vamos alisar ninguém. Nós vamos dar o feedback que a pessoa precisa ouvir e não muitas vezes o que ela quer ouvir. Então, por isso, tem essa seleção, né? Graças a Deus, tem vindo boas pessoas aqui. Temos um treinamento que é o nosso carro-chefe, que é o Liderança para Resultado. Eu não vou dizer o carro-chefe, mas é o tradicional da Dale, que começou em 1912. Esse treinamento tem 109 anos, né? E a gente tem visto algumas transformações, como, por exemplo, tem um cliente meu, Roberto, olha o comentário que ele fez durante o treinamento. Ele tem uma rede de empresas e ele fez o seguinte comentário: eu me sentia menos que os outros. Me chocou aquilo, que a gente fica chocado com uma declaração dessa, porque uma pessoa que tem uma rede de empresas e ele esboçar isso, né? Eu me sentia menos que os outros. E após planejamento e esse destravamento interno, ele pôde aumentar o faturamento nessa rede que ele tem em mais de 10%. Olha, né? Significativo, hein? Exatamente. Eu escutei de uma empresária, cara, é quase que inacreditável. É claro que a gente cria um ambiente de muita confiança, a gente acaba escutando algumas coisas muito fortes. Mas ela disse assim, ó,
eu tinha vergonha de entrar pela frente da minha empresa. Porque normalmente eu chegava um pouquinho mais tarde, já tinha os vendedores, já tinha não sei o quê, e eu tinha vergonha de encará-los, e eu entrava pelo fundo. E como ela viu queria trabalhar isso nela, esse destravamento, com o resultado que ela teve no treinamento, ela começou a cobrar quem lhe devia. E reduziu a inadimplência dela em 30%. Então é um treinamento que... É um treinamento de lapidação de pessoas. Eu vou definir assim, não é só aqui a liderança, como conduzir a sua empresa, é da pessoa. Muitas vezes você vai treinar a pessoa e ela vai melhorar em casa, que está impactando na empresa. Roberto, se uma pessoa fizer um treinamento, e tem gente que gosta muito de treinamento, né? É natural. Tudo quanto é coisa. De verdade, nós não somos assim. A Dale Carnegie não é nenhuma novidade no mercado. E se uma pessoa fazer um monte de treinamento e ela não melhorar na sua família, ela não ter mais qualidade de vida e não está ganhando mais dinheiro, não resultou em resultados melhores, ela só fez algo para preencher o currículo. E tem que ter um cuidado com esses narcisistas. Né? Então a Dale é uma empresa prática, ela não é uma empresa, eu estou um líder melhor, como é que eu provo isso? A Dale é para mensurar imediatamente o resultado que é aprendido no treinamento. Imediatamente, é sem trabalho para casa, é sem... Não, vamos para a vida real, porque nós precisamos pagar boleto, nós precisamos emitir nota fiscal, nós precisamos contratar pessoas. Essa é a vida real. Agora, Adriano, existem vários treinamentos no mercado. Sim. Vários, né? O que diferencia a Dale dos outros treinamentos? Isso, a diferenciação é importante, porque, e tem que ter a comparação mesmo, eu acho isso muito saudável, acho saudável. Uma vez eu vivi numa revista científica, Roberto, que a manchete era o seguinte, DNA do macaco é 97% igual a do homem. Na manchete. E volta e meia, eu escuto, estou visitando, tô no comercial o tempo todo, e eu escuto assim das pessoas, né? Eu já fiz algo muito parecido, bem parecido com isso. E aí você vai ver o DNA do macaco, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram lá uma sequência lá de 2.000 variáveis, eu não lembro se é o DNA, o que é certinho lá, que compararam com o macaco. Eu sei que tinha 2.000 variáveis, eles pegaram as 12 parecidas e compararam e disseram que é 97%. Né? Então, eu super acredito em treinamento, todos têm o seu valor, mas a Dale ela tem uma história de 109 anos, tem 4 centros de inteligências onde são desenvolvidos os treinamentos. Né? Então, quando você pesa tudo isso na balança, você pode entrar no YouTube e ver um cara como Warren Buffett dizendo assim, o diploma mais importante que eu tenho no meu escritório é o da Dale Carnegie. Você pode pegar o monge executivo e dizendo assim, os programas, o James Hunter, que é o autor, os resultados dos programas Dale Carnegie são espantosos. O que eu percebo muito das pessoas que eu converso que fizeram o seu treinamento é que elas me relatam que o resultado foi imediato. Imediato que eu estou falando, muitas vezes não é nem no outro dia do treinamento, é na hora do treinamento uma ação que você dispara um gatilho mental na cabeça dos seus alunos, eles já pegam um WhatsApp e já mandam um WhatsApp para alguém para tratar alguma coisa naquele momento. O inconveniente é resolvido na hora. Muito bacana. E aí, Roberto, voltando, só para fechar, é assim, pega o DNA do macaco, compara com o homem, cara, parecido com o quê? A hora que pesa tudo isso na balança, cada uma tem o seu valor, tá? Não desmerecendo nenhuma delas. Com certeza, mas o que me chama a atenção é a forma, porque Dale Carnegie, quando ele escreveu esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele tem uma metodologia na tratativa do ser humano, isso que eu acho legal. Tem outros livros aqui também, eu vou pedir a Carlinha para colocar na tela, né, a imagem desses livros, são livros que podem ajudar você
né, a desenvolver o seu dia a dia, o seu relacionamento, a sua tratativa com a família, com os amigos e com as pessoas. O título do livro aqui, que é um dos livros mais vendidos no mundo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Adriano, felizmente o nosso tempo é muito curto, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu tenho um hábito, esse aqui é o programa de boas notícias, e eu tenho um hábito aqui de pedir aos nossos convidados uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador capixaba. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador. Tá. Nós da Dale Carnegie, a gente vê a grandeza inerente que tem dentro das pessoas e nós gastamos o nosso tempo e a nossa energia ajudando as pessoas a lidarem com situações difíceis para que elas possam focar naquelas habilidades que realmente importam. Então a gente gasta o nosso tempo e a nossa energia ajudando as pessoas a serem mais produtivas e ter uma vida mais plena. Obrigado. E mais felizes, E mais né? felizes. Obrigado, Porque Roberto. tudo isso ele direciona para a felicidade, que é o que de fato, no fim das contas, é o que interessa. Nossa felicidade na família, nossa felicidade no trabalho, no ambiente de trabalho, né? É isso. Que isso vai gerar mais resultado. O ambiente tem um autor, ele é carioca, esqueci o nome dele, ele já veio em Linhares dar uma palestra para a Aliança Jovem, num evento que a Aliança Jovem fez um tempo atrás. Ele falava do trabalho feliz, do ambiente de trabalho feliz que gera mais resultado. Perfeito. Adriano, parabéns pelo seu time lá da Dale, Espírito Santo, você que está alojado aqui, se você mora aqui em Linhares, mas atua no Espírito Santo, Sim. Você esteve na Base 27 esses dias, eu vi no seu Instagram, Base 27, que é uma empresa, uma incubadora, eu vou chamar assim, de desenvolvimento do setor imobiliário. Em breve nós vamos trazer o pessoal da Base 27 aqui. Parabéns, viu? Parabéns aí, obrigado pela oportunidade de você ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, conte sempre com o pessoal da Dale aí. Antes da gente terminar, fala próximo curso e qual é o próximo curso e deixa o seu contato aqui. Tá, o próximo treinamento nós já estamos com a montagem da turma, vai acontecer no início do ano, tá? E é só contactar com a gente para a gente bater um papo, para que eu possa entender a tua necessidade, se te serve, se não te serve. E o meu contato é o 27, né? 99984 4170. Obrigado, Roberto. Maravilha, obrigado você, um abraço lá e parabéns aí pelo trabalho aí de lapidar a mente humana. Obrigado, tá bom? Obrigado a vocês. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você também pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só acessar lá no Spotify ou no Deezer por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista.